Muito bom dia, uma saudação especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Nuevo León, no México, e todos os irmãos e irmãs reunidas lá, e também aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas, pelo satélite Eutelsat 8, nos diversos países. E também lá na África e também na Índia, na Austrália, na Suécia e nos outros países da Europa também, hoje, sábado 26 de julho deste ano de 2025. Realmente é uma bênção e um grande privilégio poder estar aqui no Ocidente. Ontem nós estivemos vendo esta formosa atividade que nós tivemos na África e também na Índia, e como é que Deus vai cumprindo todas as suas promessas, suas profecias, e dia a dia vai engrandecendo o ministério e a obra neste tempo final, na nossa era da pedra angular, e nossa dispensação, a dispensação do reino. Buscamos em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18 em diante, nos diz: porque a ira de Deus é revelada desde os céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm com injustiça a verdade. Escreve do lado esquerdo: a ira de Deus. Porque o que de Deus se conhece lhe é manifestado, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis dele, seu eterno poder e deidade, fazem-se claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas através das coisas feitas, de modo que não têm desculpa, são indesculpáveis, pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como sendo Deus, nem lhe renderam graças, senão que se engrandeceram-se nos seus raciocínios, e o seu coração teimoso foi obscurecido ou entenebrecido duro. Fazendo-se sábios, tornaram-se nécios ou loucos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens à semelhança dos homens mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E por causa disso também Deus os entregou à imundície nas concupiscências dos seus corações, de modo que desonraram entre si mesmos seus próprios corpos, já que trocaram a verdade de Deus pela mentira, honrando e dando culto, fazendo culto às criaturas do que ao Criador. E ele é bendito pelos séculos. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até mesmo as suas mulheres trocaram o uso natural por aquele que é contra a natureza, as relações sexuais. De igual forma, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua lascívia uns pelos outros em suas paixões, cometendo atos vergonhosos, homens com homens, e recebendo em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão ou estrago. E como eles não levaram Deus em consideração, Deus os entregou a uma mente reprovada, fazendo coisas que não convêm. Tornaram-se cheios de toda a injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano e malícia, ou coisas malignas, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, arrogantes, altivos ou presunçosos, inventores de maldade, desobediente aos pais. E escreve aí aos apóstolos:
insensatos ou nécios, desleais, sem afeto natural ou amor, implacáveis, sem misericórdia, os quais, tendo entendido o juízo de Deus de que aqueles que praticavam, de que as pessoas que praticam tais coisas são merecedores ou dignos de morte, não apenas fazem isso, senão que também se satisfazem com aqueles que as praticam ou fazem. Ele envia sua mensagem para onde vão recebê-lo. Podem assentar-se, tenham bondade por obséquio. Nos fala na mensagem, o nome está nos selos, diz o Dr. William Soto nessa mensagem. No dia 14 de dezembro de 1975, aqui em Ponce, Porto Rico, nos diz: olhe para onde se chega com o ensinamento intelectual, a quinta dimensão, ou na quinta dimensão. E então a quinta dimensão começa a se manifestar para todos aqueles que têm o ensinamento intelectual. E então, o que começam a ter? Muito mais ensinamento intelectual, muito mais conhecimento intelectual da palavra. Mas isso, a cada dia, o que isso faz é que entenebrecê-los, enegrecê-los mais, ou seja, metê-los mais adentro da quinta dimensão. Escurecidos. Em palavras mais claras, olhando para a mensagem intitulada Almas Encarceradas, o que é que o ensinamento intelectual faz ou produz? O que é que ele faz? Metê-los mais adentro, encarcerá-los mais na quinta dimensão, porque a quinta dimensão está sobre a terra, está se manifestando com o ensinamento intelectual. E quando a pessoa se mete, adentra no ensinamento intelectual e recebe ensinamento intelectual, e isso é o que ela tem, então ela está metida na quinta dimensão sem saber disso, está presa, encarcerada. Na mensagem, o poder de Deus para transformar, olhem, nos diz aqui o reverendo William Branham, na página 38, nos diz: Israel fez a mesma coisa depois que tinham visto Moisés vindicado ou confirmado. Eles permitiram que Balaão os aspergisse com essa preciosa e vindicada semente. Pastor, nunca fale nada contra essa palavra. Olhe para Balaão. Balaão, ele era um profeta e tinha visto a semente de Deus vindicada, confirmada. Mas Moabe, sob a sua própria grande denominação na qual ele vivia, ele viu esse grupo de vagabundos ou vadios cruzando as terras e eles os aspergiu e disse, e escreve Moabe, filhos de Lot, ou Ló. Eles disseram, muito bem, esperem só um momento. Todos nós somos cristãos, todos nós somos crentes, nossos pais e vossos pais são os mesmos pais. O que é que nós somos? Os filhos de Ló. Ló não era sobrinho de Abraão, nós somos todos iguais. Nos casemos uns com os outros, façamos casamento tal como Eva no jardim do Éden. Permitiu que Satanás a aspergisse, tivesse algo com ela. Assim também Israel permitiu que ele os aspergisse através de um falso profeta, quando o verdadeiro profeta esteve com ele com a palavra confirmada, mas ele os aspergiu com o conhecimento de um conceito intelectual. Pense nisso nestes momentos. Isso nunca foi perdoado, esse pecado nunca foi perdoado. As sementes apodreceram no caminho do dever, no caminho para ou em direção à terra prometida. Cada um deles morreram e apodreceram-se. Aí mesmo, na igreja, na linha de dever, seguindo a Deus, deixaram que Satanás aspergisse esse veneno, colocasse esse veneno, essa concepção intelectual sobre eles, dizendo, todos somos iguais, todos somos filhos de Deus. Não somos. Escreve do lado direito, Satanás e o seu conceito intelectual. Mas Israel permitiu que esse falso mestre os aspergisse com essa concepção intelectual, o conceito intelectual que ele tinha disso. É a mesma coisa que o concílio ecumênico está fazendo hoje em dia. Vê a mesma coisa, dizendo, todos nós nos uniremos numa grande organização, todos os seus sistemas todo o seu sistema organizacional é do diabo, é a marca da besta, de acordo com a Bíblia. Brevemente eu farei um livro a respeito disso, se o Senhor o permitir. E escreve do lado direito, o concílio ecumênico é a marca da besta.
Continua dizendo, nosso irmão William, um pouquinho mais adiante, diz, e hoje em dia, muitas pessoas, através do ensinamento intelectual, ao rejeitar o que Deus está fazendo hoje, acontece a mesma coisa com elas. E olhem na mensagem Por que tiveram que ser pastores, na página 24, desta mensagem nos diz, perceba, seus súditos devem cantar a ele, e seus súditos então eram os seus anjos. E eles eram os seus anjos, e eles cantaram para os seus pastores que iriam tomar ou ter a sua mensagem. E ele deve ouvir primeiro, certamente, os seus súditos, e esses são os que ouvirão o cântico do rei em primeiro lugar, e seriam os seus súditos. E o que os seus súditos eram é um pouco surpreendente, não é assim, irmãos? Não foram os seus clérigos, não foram os teólogos, clérigos padres, não foram as pessoas denominacionais, não foi a pastores, por quê? Porque tinha nascido uma ovelha, e essa é a razão. Seus súditos o ouviram, os quais Deus sabia que iriam crer nele. Deus mandou a sua mensagem para aqueles que haveriam de crer nela, ou de crer nele. Ele é toda a sabedoria, ele sabe onde mandar a sua mensagem, quem creria nela. Nas alturas dos céus, o mais alto do céu enviado para os homens, os mais baixos sobre a terra. E ele escreve, ele envia a sua mensagem para onde vão recebê-la, ou recebê-lo. E aí na frente escreve também o ensinamento intelectual nega a verdade quando aparece. O ensinamento intelectual nega a verdade quando aparece. E também ouvi um escrito nesta mesma mensagem lá atrás, nas anotações, ele escreve, o ensinamento intelectual nega a verdade, e em cima escreve a palavra quando ela aparece, e entre parênteses, nega o que é do presente, ou isso do presente. E também em cima dessa oração ele escreve, os mestres são os culpados. Mestres, professores. Volto a ler, os mestres são os culpados. O ensinamento intelectual nega a verdade, e em cima disso escreve a palavra quando aparece, e entre parênteses, negam isso do presente. Agora ele continua dizendo aqui, no nome está nos selos, o nome está nos selos, continua dizendo o Dr. William Soto. É por isso que nós estamos durante esse tempo, onde cada dia que vai passando, isso será identificado, vindicado mais claramente, mais publicamente. E então, veremos que na própria mensagem, uns terão numa forma intelectual a mensagem, ou seja, terão a letra numa forma intelectual, porque a aprenderam com os sentidos, mas também estarão aqueles que terão a mensagem numa forma espiritual, ou seja, a revelação correta, certa daquilo que foi revelado no livro de citações, na página 18, parágrafo 143, nos diz aqui, as Escrituras, não importa que tão bem as saibam, se o Espírito não as vivificar, então a letra mata. Aí desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular apontada. E as eras embaixo. O Espírito dá a vida, tem que ser vivificadas, ou trazer a vida, e escreve cumprida pelo Espírito. Se o Espírito não dá ou der vida à palavra e a torna uma realidade para ti, então a letra só é ou apenas é intelectual. Aí é onde nós temos tantos cristãos confusos hoje, ou cristãos professantes. É essa a concepção ou conceito intelectual de Cristo. E em cima ele escreve, a letra mata o conceito intelectual. O Espírito vivifica, um risquinho atrás para a vida. Olhem também na 169 deste mesmo livro de citações, no parágrafo 15, 14,
nos fala, mas isso foi um conceito que eles tiveram antes de que a plenitude de Deus viesse ou chegasse à existência, ou o abrir dos selos, ou o abrir dos 7 selos que nos foi prometido nesta era. Isso então nós entendemos. E em cima ele escreve aí conceito intelectual antes da abertura dos selos. A plenitude da palavra. Concepção intelectual antes da abertura dos selos. A plenitude da palavra. E continua dizendo aqui o nosso irmão William, e então, quando o espiritual e o carnal se confrontam, se enfrentam, quando eles se encontram, sempre há um confronto. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, olhem aqui na página 45, nos fala. E essa é a única forma como você o conhecerá hoje em dia, a única forma em que você receberá a tríplice revelação de Deus pelo Espírito Santo. E a única forma de ser assim é que você foi predestinado para vê-lo. Se não for predestinado, nunca o verá. Se você não for predestinado para vê-lo, nunca o verá. Porque essa luz pode aparecer para ti, mas você zombará dela e o explicará através de algum raciocínio intelectual, mesmo sendo o próprio Deus se manifestando e confirmando-se ou vindicando-se. Vejam, é a mesma coisa que aconteceu durante todas as eras e durante todas as dispensações, e nosso tempo é igualzinho no nosso tempo. Pode estar no tempo de Moisés, Deus obrando lá, libertando o povo, e não ver. Muitas pessoas não veem o que Deus estava fazendo através de Moisés. Assim, em diversas eras e diferentes dispensações. No tempo de Jesus aconteceu a mesma coisa, e no nosso tempo, neste terceiro êxodo ou saída, também é assim. Veja você, se não é para você vê-lo, nunca o verá. E poderão dizer ou falar, mas tu não vês isto? Algum familiar ou algum irmão que não entendeu, não compreendeu, e o escolhido pode dizer, mas tu não estão vendo isto? Olha a Escritura sendo cumprida, olha para cá, olha ali. É que eu não posso ver. Se não é para vê-lo, não tem forma, não tem jeito de que você... Vamos falar assim, aqui não vale o colar, ficar colando, ou seja, ou ficar copiando as coisas. Isso que na escola acontece, que se podia, algum companheiro podia lhe falar as respostas de alguma questão, de algum problema de matemática, ou de alguma resposta da matéria de história, e a pessoa podia colar, e ela tirava uma boa nota, mas ela estava consciente de que colou, tinha consciência que colou. Passava de ano, passava dessa aula, passava no exame, mas espiritualmente, no espiritual, não vale colar no espiritual, porque se a pessoa cola, fica colando, e não é um atributo de Deus e não vem da 7ª dimensão, essa pessoa não vem da 7ª dimensão. Esse escolhido está dando a conhecer para essa pessoa uma revelação que o que vai fazer é manufaturá-la, e cedo ou tarde mostrará as suas cores. Ou seja, neste tempo do fim, ou final para a fé de rapto, não vale colar. Deus não aceita passar pela prova, passar pelo exame ou pela prova colando. Deus não aceita. Lá Pedro, Jacob e João, vejam, Pedro quis fazer 3 tabernáculos e mandaram ele se calar, tem uma só voz. Não valia um outro argumento, não tinha validade, senão aquilo que Moisés e Elias estavam falando. Agora continua dizendo aqui, se não é para você vê-lo, nunca o verá. Deus não disse, pegarei este daqui e a esse aqui não. Senão que bem melhor é que ele conhece tudo bem melhor. E assim ele predestinou, porque ele é infinito e conhece tudo. Ele já conhece o fim desde o início. Ele é Deus. Se ele não pudesse fazer isso, então ele não seria Deus. Ele é infinito, bem. E aí escreve do lado direito raciocínio intelectual. E do
lado esquerdo também escreve a predestinação pelo conhecimento ou pré-conhecimento de Deus. João não o teria conhecido se o Espírito Santo não tivesse mostrado para ele. Vê você como é que Deus esconde o seu mistério dos olhos dos mestres e das pessoas eloquentes. Todas essas pessoas estavam aí, mas revelou-se na simplicidade àqueles que já tinha predestinado para que o vissem. Vê? Aí na frente, vê, ele escreve aí na frente a mensagem no intelecto, aí nesse escrito aí da frente. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. Então, uma pessoa rejeita e outros a aceitam. Depende de onde a pessoa tenha vindo. Vê se ela veio da 7ª dimensão ou veio da 5ª dimensão. E isso foi o que nos relata, conta aqui na mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena. Olhem, diz aqui na página 21, o reverendo William Branham diz: agora, esta pequena mulher, a sua primeira vida aqui em cima, ela era uma prostituta, ela estava toda perdida, mas lá nas profundezas dela, no fundo dela, tinha só um pouquinho de entendimento. Ou seja, aqui, certamente ele tocou o seu coração, ou seja, aqui, na alma. Eu sei que quando o Messias vem ou vier, isso é o que ela tinha aí, diz o irmão Branham. Tinha só um pouquinho de entendimento, e aí tem 2 pontos. E entre chaves assim, o irmão Branham diz, como se estivesse falando ela na sua alma: eu sei que quando o Messias vier, e o irmão Branham diz, isso estava aí. Percebam, quando Jesus veio e manifestou a palavra, porque a palavra discernia, examinava os pensamentos que estavam no seu coração, conforme Hebreus 4:12, ele faria isso que ele faria. Hebreus 4:12, a palavra era um discernidor, um examinador dos pensamentos do coração, e ele veio como filho do homem, o profeta. O que aconteceu? Este sacerdote, apenas com o ensinamento intelectual, disse: ele é um demônio, porque isso é o que a sua denominação chamava a ele. O que ele fez? Ele não tinha uma representatividade assim, que ele ficou entenebrecido, escurecido. Escreve aí do lado direito, ensinamento intelectual, e aí em cima escreve representação ou representatividade. Mas essa pequena mulher não tinha nada do que apresentar, ela era tão suja e imunda quando ela podia ser. Mas percebam, lá nas profundezas dela, ela tinha uma representação, oh glória a Deus. E então ela estava esperando que isto fosse feito carne. Estava esperando que fosse feito carne o quê? Aquilo que estava no coração dela. E o que é que estava no coração dela? Eu sei que quando o Messias vier, vê, isso é o que estava no seu coração. Então ela estava esperando que isso fosse ou se tornasse carne, e quando ele disse: vai, traz o teu marido para cá, e ela disse: Senhor, eu não tenho nenhum. E disse: na verdade dissestes verdade, porque tu tens 5 e aquele que tu tens agora não é teu. 5 tiveste, e isso somam 6 que tu tens. E ela falou: Senhor, tu não és Beelzebu, parece que me és profeta. Oh, que declaração tão extraordinária essa mulher fez aí. Me parece que és profeta. Agora, sabemos que o Messias há de vir ou chegar, o qual se diz o Cristo. Quando ele vem, ele fará isso. E ele disse: eu sou ele. Vê como ele se revelou para essa mulher que tinha uma representatividade do lugar de onde Jesus tinha vindo. Ou seja, estava falando-lhe a mesma e a própria semente de Deus, a um atributo de Deus estava falando. Com razão ele a conhecia se ela tinha vindo de onde ele tinha vindo. É por isso que ele pôde revelar-se para ela. Ele disse: eu sou ele. Não tem mais dúvida, você não pode explicar isso. Ela viu, creu. Lá, ela foi lá, por quê? Porque o que ele fez com ela? A redimiu, a remiu. Oh,
Agora observem, ele veio para ser um redentor. Isso é certo? O que significa redimir? Regressar, voltar. Porque ele não conseguiu o sacerdócio? Ele nunca esteve lá em cima. Ele não tinha representação. Ele nunca esteve no lugar de onde Jesus veio. Ele nunca esteve em Deus. Ele nunca esteve na sétima dimensão. Agora, essa mulher sim estava ou esteve lá. Não importa o que ela teria feito ou fez na terra. Aí ela fez contato com o lugar de onde ela veio. Ao fazer contato com a palavra feita carne, você hoje faz contato com o lugar de onde você veio. Como é que faz contato hoje? Com o ungido, com o Messias, com o Cristo, com o cumprimento daquilo que Deus disse que seria a sua segunda vinda. Agora, tudo isso está se abrindo de uma forma simples. Agora, ele escreve aí representação ou representatividade. Ele veio redimir aquilo que caiu na queda, isso ficou um problema, se enrolou com essa, mas Deus já teve no seu pensamento antes da fundação do mundo. E ele vem para purificá-la. Ele, pois, soube que ele ou ela tinha vida eterna, vê? No sacerdote, o que ele fez com o sacerdote, o enviou de volta para o seu destino. Para começar, ele não tinha nada, só o ensinamento intelectual. Agora, atenta, amigo, atente, perceba, se a única coisa que tu tens é o ensinamento intelectual, e ele escreve do lado esquerdo, ensinamento intelectual, obtenha algo diferente disso, e nunca poderás obtê-lo a não ser que tenhas uma representação. Essa é a razão, o motivo pela qual vocês vêm desde o leste, do oeste, do norte e do sul. A palavra vivente manifestada. Agora perceba que, tal como no princípio ele dá a conhecer o seu caminho através de seus profetas, ele nunca mudou isso. Salvação. Ele o justificou e o santificou, enviou o Espírito Santo e fogo e queimou o pecado dele, e ele mesmo habitou dentro dele. Ele faz da mesma forma com a terra que ele há de usar em um plano programa de redenção. Arrependeu-se e foi batizado em água nela. Nela, por Noé. Jesus veio e a santificou ao derramar o seu sangue sobre ela e a reclamou. E na nova terra que há de vir ou chegar, há de ter um batismo com fogo santo para limpá-la de todo demônio, de todo germen, de toda enfermidade, doença, de toda coisa que exista ou há, e fazê-la novamente. Vi um céu novo e uma terra nova. E escreve aí do lado esquerdo, santificação, um risquinho, reclamação ou reclamo. E do lado direito, um céu e uma terra nova, escreve. Amém? Apenas um velho remendado a unir-se com a igreja ou tentando passar uma nova página, fazer uma página nova, mas ela é uma unidade inteiramente nova. Deus pega o velho homem e o queima inteirinho com o Espírito Santo e fogo, e ele mesmo vem e envia para baixo a sua representação. Ninguém pode vir até mim se o Pai não o trouxer, e tudo o que o Pai me dá virá até mim. Veem vocês isso? O mesmo programa, a mesma forma. E ele escreve do lado esquerdo, representação. Representatividade. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, se veio da sétima dimensão, veio de Deus. Que outra coisa ele vai falar a não ser, eu vejo isso, eu vejo a palavra desta hora. Logo em seguida que um escolhido a vê, logo em seguida a aceita e se encarna nele também. Esse é o segredo. Isso é o segredo disso. Vimos, nestas curtas palavras, desta pequena conversa, breve conversa, ele envia sua mensagem até onde vão recebê-lo, ou para onde vão recebê-lo. Tem sido um grande privilégio, uma grande bênção poder conversar com vocês nestes momentos, e já amanhã, pelo domingo, nos veremos, se Deus quiser, na atividade de amanhã, às 10 da manhã. Que Deus os abençoe e guarde. E vimos o tema, ele envia sua mensagem, onde vão recebê-lo. Passem todos um dia